estejam bem. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Gabriel Adão. E que você possa se apresentar um pouquinho para as pessoas aqui. Oi, Ana. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Gabriel, mas me chamam de Adão, né? É o meu apelido. Hoje em dia ninguém mais me chama de Gabriel, nem minha mãe direito. E eu participo aqui na Sagrada Família, na paróquia, há 16 anos, né? Comecei lá em 2010, 2011, mais ou menos. E sempre no GOG, mas também em todos os outros grupos jovens, também na Crisma, no grupo de missão. Acho que é isso. E eu chamei ele para falar aqui pra gente um pouco sobre essa coisa de enxergar Deus na outra pessoa, assim, de ter... porque a gente vive em comunidade, né? Vive com outras pessoas, e a gente saber como viver melhor junto com as outras pessoas e de conseguir também extrair o melhor das outras pessoas. E eu tava conversando com ele antes quando eu chamei ele pra gravar, né? Eu tava falando que eu ia chamar porque ele é uma pessoa que ele acolhe muito as outras pessoas. Então a gente participou do mesmo grupo de jovens aqui na paróquia. E ele era a pessoa que chamava os adolescentes para participar, chamava as outras pessoas e fazia essa acolhida, assim, né? Eu queria saber como que você chegou nisso. Nossa, pior que, tipo assim, é que você falando agora, eu lembrei. Teve um final de ano, aniversário do GOG, que fizeram o Oscar do GOG. E aí eu ganhei o Oscar de pessoa que mais convida as pessoas novas. Mas eu acho que isso está muito envolvido, Ana, com o meu início na igreja mesmo, sabe? Porque eu fui no primeiro retiro do GOG e eu saí de lá, tipo, transformado. Eu tinha 14 anos e com Deus, mas com as pessoas, tipo, eu acho que eu sempre busquei um grupo de amigos, eu acho que eu sempre busquei, tipo, um lugar que eu pudesse me encaixar. E eu encontrei no grupo isso. Por mais que eu sempre fui uma pessoa rodeada de amigos, a minha família é muito grande. E eu sempre cresci com a minha família falando que amigos são família. Então se você for em casa, eles vão te tratar como alguém da família. Tanto que os natais, quando a minha avó era viva, tinha muita gente da família e muito amigo. Então essa ligação amigo-família pra mim foi muito próxima, sabe? E quando eu encontrei, né, foi nesse retiro, e quando eu saí desse retiro, eu saí muito grato, tipo, com tudo que Deus tinha feito por mim e que as pessoas. E que de lá pra cá eu acho que eu sempre quis responder essa gratidão a Deus e as pessoas que fizeram por mim. Então antes de chegar, eu tava mandando mensagem pra serva, que foi a que fez a primeira oração, para falar que hoje vai ser minha missa de envio e que agradecendo por ela, sabe? Porque eu ainda sou grato por aquele retiro. E aí de lá pra cá eu quis que os participantes, que as pessoas que eu encontrasse na igreja, vivenciassem um pouco daquilo que eu vivi lá em 2011, sabe? Sim, isso é uma coisa muito legal, né? Meio que você transbordar aquilo que você recebe, não cabe em você e você começa a levar para as outras pessoas. Sim, tanto que na escola, o meu apelido era Adão, né? Todo mundo chama Adão, e Adão vem pro GOG. Porque, tipo, eu falava do GOG o tempo todo para as pessoas, eu queria que... E não era tipo, mas você quer catequizar as pessoas. Eu queria que as pessoas sentissem aquilo que foi muito bom para mim. Eu entendo que talvez para a pessoa não vai ser o mesmo efeito, mas que se para mim foi bom, eu quero que a pessoa tenha a oportunidade de também ter aquilo, sabe? Sim, é da pessoa ter uma experiência tão boa quanto você teve. E eu acho isso muito legal também, porque isso você acaba tendo um olhar, não sei se isso foi com o tempo ou se foi desde sempre, mas você tem um olhar muito de você conseguir enxergar outra pessoa. Então, às vezes, por exemplo, é uma pessoa que entrou, ou um servo, eu lembro que às vezes você falava, mas a pessoa tem essas características, ou ela tem essas qualidades, a gente pode usar disso no grupo. Sim. Ou tem essas dificuldades, a gente pode ajudar dessa forma. Eu acho que foi com o tempo, mas no sentido, até na Crisma, por exemplo, o meu catequista, ele também teve um papel fundamental nisso para mim. Eu lembro que uma vez a gente estava na escola, no 9º ano, e aí aqui em São José teve um movimento do Gigante Acordou, né, ficando na passagem de ônibus. E aí foram fazer um protesto lá na prefeitura. E eu, com um moleque de 14 anos, cheio de ideologias, fui junto. E foi eu e mais duas pessoas da minha crisma, dois primos que foram comigo. E aí eu cheguei lá e o pessoal baderneiro começou a fazer bagunça e prenderam todo mundo na prefeitura. E naquele dia eu tinha crisma. Eu liguei pro meu catequista e falou, a gente não vai conseguir hoje, era o final do ano, já faltava poucos encontros pra gente terminar. A gente não vai conseguir hoje. E ele achou absurdo. Não, vocês tem que ir. Mano, não dá, a gente tá aqui na prefeitura, nem minha mãe sabe que eu tô aqui e não vai ter como sair daqui. Aí beleza,
passou um tempo, de repente eu olhei pra janela e eu vi um baixinho, que era o meu catequista, discutindo com o policial militar, falando que eles estavam mantendo menores em cárcere. E aí, tipo, tava todo mundo sentado na prefeitura, chegou o policial e falou assim, Fábio, Mariana e Gabriel, vocês podem vir comigo, por favor? Aí ele foi buscar a gente lá na prefeitura. Por quê? Porque quando a gente chegou na Crisma, tinha um baúzinho pra todo mundo com as cartas de familiares. E ele tinha conseguido a carta do meu pai. Já fazia tipo um bom tempo que eu não falava com meu pai. E era eu com o meu pai, esse outro menino que foi comigo com a mãe dele, e a Mariana que foi com a gente com a mãe dela também. E tipo assim, é normal pessoas terem problemas familiares, mas o meu catequista conseguia saber o que cada pessoa tinha de individual, sabe? Eu aprendi muito isso com ele, de olhar para a pessoa como um todo, como a história da vida dela, mas mais uma vez respondendo o que eu aprendi com as outras pessoas, sabe? Sim, e de enxergar esse olhar, ter esse olhar único, né, pra pessoa. Nossa, isso pra mim mexeu muito comigo, sabe? E quando eu vi as pessoas fazendo isso comigo, e quando eu virei servo, eu queria realmente, tipo, mano, não é justo eu entregar menos do que fizeram por mim, sabe? Pros participantes. E eu acho que aí depois eu fiquei no grupo 15 anos como servo. E depois de um tempo, aí já era um pouco diferente, porque no início eu tinha a mesma idade dos participantes. Então, eu me esforçava, tudo, mas depois quando você foi ficando mais velho, aí você entendia aquelas pessoas até como sua responsabilidade, sabe? Tipo, eu preciso estar ali como um pai, como um amigo que muitas vezes eles não têm em casa. Sim. E como é pra você, se você quiser contar um pouco da sua história com o Washington, mas como que isso transformou também a sua vida? Porque quando a gente conviveu, eu percebi muito isso, quanto o Goji transformou a sua vida, teve impacto assim, na sua personalidade, no jeito que você agia com as pessoas. Como foi tipo, esse processo que você viveu? Cara, realmente foi uma mudança muito grande o Goji na minha vida. E não só na minha, mas como na minha família, né? Então, se você for no retiro do Goji, vai ter lá a minha família inteira cozinhando. É verdade. E eles esperam por isso, sabe? A minha mãe fala que é um retiro da minha família, sabe? Tipo, então eles esperam, eles marcam um calendário, vem a minha tia de Bauru, vem lá de Bauru pra cá pra cozinhar. Mas eu acho que... Deixa eu pensar, sobre isso. Tipo, como eu falei, esse amor de Deus entrou na minha vida de tal forma e eu acho que a gratidão é esse ponto. Tipo, como eu falei, a minha vida foi tentar responder a esse amor. Mas o grupo, agora falando só, saindo dessa parte espiritual, me deu tudo. Tipo, os meus amigos, as pessoas que eu convivo são pessoas do grupo. Os meus amigos mais antigos eu conheci dentro do grupo. E, por exemplo, meus amigos da escola, eu gosto muito deles, mas eu não tenho convívio. Cada um foi para um canto. E as pessoas do Goji querem que eu tenha convívio, as pessoas do Goji que eu quero chamar para ir pra minha casa. E às vezes até isso me atrapalha, às vezes, pra fazer amizade fora. Porque eu acho que tipo, o que eu tenho já é tão legal que eu não preciso de gente. Exatamente, tipo, às vezes eu sinto essa dificuldade quando eu sei trabalhar na clínica. Eu pensei, tipo, nossa, mas os caras se esforçam, me chamam pra tanta coisa, mas eu não preciso, eu tô bem com meus amigos. Então só as pessoas mudou no meu convívio, mudou meu jeito de ser, porque eu nunca tive problema com fazer amizades. Mas eu sentia que eu era, às vezes, tímido e por querer pregar, por querer estar na música, eu tive que vencer isso, sabe? Às vezes eu vejo muita gente hoje falando que você tem que se conhecer e entender aquilo que você é bom. E eu acho que realmente tem. Só que o grupo me fez sair daquilo que eu era, sabe? Porque eu nunca toquei, eu nunca preguei. Então, por faltar pessoas, eu quis aprender para poder fazer. Então, tipo, também por sair de si, assim, sabe? Não se acomodar com aquilo que você tem de características de nascença. Ou então, eu não sou bom naquilo, eu nunca vou poder ser. Então, tipo, eu acho que o grupo me fez sair de tudo isso, sabe? Eu lembro que quando eu me formei como servo, tinha poucos no Ministério de Música. E eu lembro que na minha escola, eu conversando com o menino, ele falou, tipo, não, eu vou ensinar você violão, porque daí você pode, tipo, ajudar no seu grupo. Então, tipo, eu só aprendi música por conta do grupo, eu aprendi a pregar por conta do grupo. Isso me movimentou muito, sabe? Não, e tem que querer também, porque eu fiz aula de violão, a gente pergunta se você tocar. Não sei, eu toco bem. Mas é muito esforço. Eu lembro que no meu começo na música, eu fiz aula com o Bob e o Bob falava, tipo,
o quanto eu ficava puto das pessoas falarem, é dom. Então você nasceu com o dom. Eu falei, mas e aí, que injustiça de Deus é essa, né? Então o grupo me movimentou a sair desse meu comodismo, sabe? E na minha casa, tipo, além deles cozinharem e tudo, você vê, por exemplo, minha irmã participa e ela gosta de estar junto, tá dando crisma também. Então levou a passagem do eu e minha família servindo ao Senhor, eu vi muito isso acontecer, mas não de uma hora para outra, sabe? Então, por exemplo, eu preguei pro meu pai no último retiro, que ele estava junto. Mano, mas depois de 16 anos, isso aconteceu. Então, foi Deus me mostrando o quanto as mudanças são devagar e no tempo dele, mas me ensinando a confiar nele, sabe? Sim, e eu acho que é legal também porque nesse processo Deus vai transformando a gente pra gente saber lidar com isso. Sim. Então, até a forma como você lida com a situação, tipo, acontece 10 anos depois, nossa, isso foi muito maravilhoso, só que eu só consigo aproveitar isso sendo maravilhoso porque Deus também me transformou. Sim, e até mesmo no sentido de não ficar cobrando. Mas e aí Deus, cadê a mudança da minha família? Sim. Entendeu? Tipo, entender que as coisas no tempo certo vão acontecendo, sabe? E também entender o quanto Deus coloca as pessoas no seu caminho para mostrar que Ele está ali, sabe? Eu acho que, aí voltando na questão do amar o próximo, do acolhimento com as pessoas, quando a gente vai fazer missão, para mim é muito claro que às vezes o missionário ou a pessoa que vai evangelizar tem a presunção de achar que eu estou levando Deus para os outros. E aí na missão a gente bate de casa em casa e quando a gente entra numa casa a gente descobre, Jesus lá me esperando. Né? Com aquela pessoa, com aquela família, você entende que tipo, você como missionário está recebendo mais Jesus do que talvez você está entregando. E com os participantes eu acho que é a mesma coisa, tipo, principalmente na Crisma, porque o Goje, eu sempre gostei muito do Goje e eu entrei na Crisma para levar pessoas pro Goje. Só que aí na Crisma... Sério? Eu não sabia disso. Na verdade, tudo que eu fiz na minha vida foi para levar as pessoas pro Goje. Sabe, tipo, na igreja. Até no GAN, tipo, eu lembro que o Goje e a paróquia eram muito separados, né? E as pessoas, do GAN, dos coroinhas, não gostavam do Goje. E eu pensei uma vez assim, tipo, mano, mas se eles gostarem de mim, eles vão gostar do grupo, porque não tem como você desassociar, tipo, as pessoas do grupo, entendeu? E então, a minha primeira missão do GAN foi, tipo, eu queria ir pro GAN para poder quebrar o preconceito que as pessoas têm do Goje e trazer mais pessoas pro Goje. Então, no Crisma, a mesma coisa, tipo, o Goje é um grupo de jovens, então, tipo, onde tem mais jovens na igreja? No Crisma. É lá que as pessoas são obrigadas a ir muitas das vezes, sabe? Então, eu comecei no Crisma para levar as pessoas pro Goje. E muitas vezes a pessoa tá no Crisma e faz a Crisma e aí depois não tem pra onde ir. Tipo, e não tem uma continuidade, então exatamente. serve pra isso pra dar essa ponte. E depois, e dentro do Goje, porque o Goje é um grupo semanal, então a pessoa vai conseguir, depois talvez ela não goste do grupo, mas ela vai se achar, mas ela vai ter um lugar para ir todas as semanas, entendeu? Tipo, eu acho isso. Mas na Crisma, pra mim, então eu entrei por conta do Goje, para levar as pessoas pro Goje, mas ali eu vi que o trabalho de evangelização é muito diferente, porque toda semana é só você e aqueles jovens. Então você tem muito mais impacto na vida do jovem. Enquanto eu não gosto de rezar por alguém ou pregar uma vez no mês ali, na Crisma eu estava toda semana falando com eles. E você não ia mais ver talvez a pessoa? Exatamente. E aí na Crisma eu aprendi muito sobre a questão de amar, sabe? Tipo, às vezes antes eu queria ser pai e eu pensava assim, e eu queria ser pai, mas aí eu pensei, mas como que eu vou amar alguém e tudo mais? E na Crisma eu entendi isso. Porque eu já era muito mais velho, dando Crisma para pessoas muito mais novas, e eu entendi um pouco dessa relação de querer amar a pessoa só porque a pessoa é. Que é uma relação de um pai para o filho, sabe? Tipo, hoje, tipo, eu não me imagino sendo pai, mas eu me imagino amando muito jovem, sabe? Tipo, tem essa paternidade, né? Mas você uma paternidade espiritual. Exatamente, tem essa paternidade. E às vezes, por exemplo, eu já dei Crisma para um jovem específico, lá no começo, quando eu estava dando Crisma, que os pais tiveram propostas para trabalhar fora, mas aqui o colégio era muito bom, então o filho ficou sozinho. Então o moleque tinha tipo 15, 16 anos e ele morava sozinho. E a babá cuidava dele de dia, de noite ele ficava lá. Então, tipo, faltava esse sentimento de paternidade ali. E eu percebi o quanto que eu conseguia cumprir isso, sabe, suprir isso.
É lógico que não são meus filhos nem nada, mas, tipo, mas que às vezes falta isso em casa e eles vêm encontrar. Assim como eu tive essa referência, sabe? Então o Crisma me ensinou muito, tipo, principalmente nos últimos anos eu vejo que Deus ele me prepara para a fase que eu tô hoje, sabe? Porque as minhas últimas turmas de Crisma deixaram muito delas em mim, sabe? Tipo, nossa, foi no ano passado que eu dei crisma para uma sequência de menininhas do Poliedro que os pais davam tudo e eu pensava, meu Deus do céu, elas não precisam de nada, eu nunca vou falar para elas que Deus é bom e quanto que isso me ensinou muito, sabe? E ao mesmo tempo eram pessoas que eu pensava, nossa, nunca vou, tipo, gostar de pessoas assim, sabe? E eu aprendi a amar, sabe? Então o Crisma me ensinou sobre essa relação de não é só um participante, porque no grupo, às vezes a gente cai nessa de um participante toda semana vai mudar um participante, então eu não vou entrar na vida de ninguém, sabe? Tipo, o Crisma me ensinou que realmente é eficaz entrar na vida das pessoas, sabe? E de estar aberto também, porque às vezes você vai com um objetivo, por exemplo, seu objetivo na Crisma era mas você estava aberto para viver aquela experiência e foi muito mais enriquecedora do que você imaginava, né? Sim, sim. E em termos de comunidade também, o quanto que eu gosto muito da frase de quando você vai na missa, o padre fala, o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. E o quanto que eu percebo que Deus ele está no meio de nós, mesmo de nossa comunidade, sabe? Na minha vida eu fui muito ajudado pelas pessoas e ali eu via muito Deus nas pessoas, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu tocava na missa dia de quarta-feira, mas eu estudava o dia inteiro e vinha direto. E aí o padre percebia e falou, vem, tipo, toma banho no chuveiro da casa, tipo, traz a sua troca de roupa. Ou então, tipo, outra pessoa que percebia, vou tomar um café em casa. Então, tipo, e em outros casos tanto, sabe? Mas eu percebi que Deus, ele realmente está enquanto uma comunidade mesmo, sabe? E aí era aquela conversa que a gente já teve de que não tem como um Deus que é trino, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não tem como ele fazer um homem que foi feito para viver sozinho, porque o próprio Deus é trindade, né? O próprio Deus é uma comunidade, né? E então eu acredito nisso, de que Deus está no meio de nós, no meio de todas as vezes que a gente pensa em comunidade, em querer se doar para o outro, porque o amor é isso, né? O amor é essa doação. Sim, e é muito legal você falando dessas reflexões, porque direto a gente, às vezes, o Adão ele manda alguma reflexão assim, ele vai tipo, ler algum livro, ler alguma frase e manda. E eu acho isso muito legal porque você faz isso com várias pessoas. Sim. E ele é uma pessoa muito filosófica e curiosa, assim, que gosta de se aprofundar. E é interessante isso porque você acaba mandando para várias pessoas diferentes, por exemplo, uma frase ou alguma reflexão, e isso puxa a pessoa a também refletir. Então, nem sempre a pessoa tá tão assim na igreja, só que fica aquela sementinha, né? Sim, eu gosto muito de C.S. Lewis, né? E ele fala que não é pecado você ser rico, é pecado você morrer rico, porque você guardou tudo para si. E aí isso também questão das coisas que você conhece, das coisas que você lê. Então eu acho que quanto mais você vai adquirindo essas riquezas, você tem a obrigação de espalhar essas riquezas, né? Então às vezes eu tô com uma reflexão, mando para alguém, para justamente fazer a pessoa pensar mesmo. E aí nessa reflexão da comunidade que para mim foi uma das que eu tive mais forte, de que na verdade eu vi alguém falando e comecei a pensar sobre, de que Deus está no meio de nós, tipo, na comunidade. Se você for parar para ver a vida de Jesus, quando os discípulos pedem para ele ensinar a rezar, ele fala, Pai Nosso. E aí então é tudo nosso, não é unidade. não é nada eu. E o pecado ele vem justamente para quebrar isso, né? Então quando Jesus está na cruz, é a hora que ele se sente sozinho. Então é a hora que ele não se sente mais com a comunidade, né? Porque ele sempre pergunta, por que me abandonaste? Porque é a hora que ele se sente sozinho, porque ele demonstra que o pecado quebra isso, né? Quebra essa união, essa unidade do Pai, Filho e Espírito Santo ali. Uau! E é muito legal isso também de você estar em comunidade, porque eu acho que estar em comunidade também é uma coisa que cura. Porque às vezes numa simples conversa com alguém, uma frase às vezes que você fala, às vezes nem é uma pessoa tão próxima, você não está abrindo sua vida, mas às vezes uma reflexão, uma partilha que você tem, acaba tendo impacto na vida da pessoa. Sim. Eu acho que a comunidade, ela
também nos fere, porque somos É imperfeitos, natural, mas nos cura muito. E assim, né? Não tem como você viver o cristianismo em casa. Você pode até saber, conhecer, estudar sobre Cristo, mas você não vai estar fazendo aquilo que Cristo quis, né? Você não vai ter como... então por isso que a igreja é tão importante, né? Eu acho que o outro, não a pessoa que está fora da igreja, não precisa ir à igreja para conhecer Cristo, porque nós temos essa responsabilidade de levar Cristo. Mas se ele quer conhecer a essência, aí ele precisa participar, porque a igreja, enquanto pessoas, enquanto comunidade, ela é o que representa esse Cristo, né? Na Bíblia fala, né, que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então a gente precisa... É dessa forma que o corpo só consegue trabalhar se estiver unido, né? Não consegue fazer nada separado. Isso é uma coisa também legal de colocar pra vocês, assim, se vocês... Pra pensar, né, quem tá assistindo, de participar também do lugar que você vai, assim, da sua paróquia. Às vezes alguma pastoral, às vezes participar de algum grupo, ver alguém que precisa de alguma ajuda. Então, por exemplo, você sabe cantar, tocar alguma coisa, de se colocar a serviço, né? Sim. Porque se colocar a serviço também é parte de ser cristão, né? E isso que você fala que eu acho muito legal, de colocar as suas riquezas para as outras pessoas também, os seus talentos, os seus dons. E às vezes a gente acha que a gente não tem nada, né? Sim. Mas eu sempre falava isso pros novos servos, quando viravam servos, que às vezes a pessoa ela não precisa do que você sabe fazer, mas ela precisa do que você é. Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de ler, a gente gosta de reflexão. Às vezes vai vir alguém que tem essa característica que parece com a gente e que ao nos olhar lá, ele vai ver que, tipo, nossa, então a igreja também é um lugar pra mim, porque eu pareço com aquela pessoa, sabe? Eu acho que, então, se colocar ao serviço não é nem sobre o que eu sei fazer, mas sobre quem eu sou. Olha, que coisa! Mas é verdade. E uma outra coisa legal que você estava falando é que tudo isso, você está falando do seu processo, tudo isso me preparou para a fase que eu estou vivendo. E como é essa fase que você está vivendo e como que Deus te preparou para isso? Tá. Pra quem não sabe, eu hoje, a minha missa... Especificamente hoje. Especificamente hoje a minha missa de envio, porque eu vou entrar para o aspirantado dos salesianos, né, que é a primeira fase para a pessoa que quer ser um padre ou quer ser um irmão. E aí, se você me perguntar se eu quero ser padre, eu vou te responder que eu quero ser um aspirante. Eu nunca pensei em viver uma vida religiosa, mas se você for nunca, assim, tipo, no começo, as pessoas perguntavam, eu falava, não é, eu quero o que eu tenho é o que eu quero, sabe? Eu estou muito feliz com o que eu tenho, que é participar de uma paróquia. Teve um amigo meu que ele foi fazer missão na Angola, né, quando eu era mais novo. E eu pensava assim, nossa, mas ele foi lá para Angola fazer missão, tem tanta gente na paróquia dele que precisa de ser evangelizado, sabe? Eu sempre tive essa cabeça. Mas, na missão de estar em Paulista, foi uns 2 anos atrás, começou a me questionar isso, sabe? De que eu acho que eu não quero viver isso como um hobby, mas eu quero viver isso como uma missão de vida. E beleza, eu poderia viver isso como uma missão de vida aqui mesmo, onde eu estou. E aí um dia conversando com um padre, ele me ajudou a entender que eu queria viver isso por inteiro, mas não sozinho, eu queria também uma comunidade. E os salesianos, eles têm isso, porque eles têm um trabalho com o jovem, mas os padres ou os irmãos, eles nunca estão sozinhos, eles sempre estão juntos. E que eu sentia que talvez eu queria estar em um lugar onde as pessoas quisessem essa mesma coisa, né? Lógico que as pessoas são imperfeitas e não imagino essa perfeição, mas que minimamente elas querem a mesma coisa, sabe? E então começou a brotar esse sentimento em mim e principalmente do querer me entregar totalmente, sabe? Querer me entregar sem reservas, de que da hora que eu acordar, a hora que eu for dormir, a minha vida é para isso, sabe? Então, fazendo um caminho, uma direção espiritual com a irmã e conversando com os padres, eu decidi viver esse momento de aspirantado, tá? Eu acho, conversando com você hoje aqui, que eu quero mais do que o aspirantado só, sabe? Eu vou com essa cabeça. Mas de que viver um degrau de cada vez, até porque são 12 anos, então em 12 anos é muito tempo. Mas hoje eu quero viver isso por inteiro, sabe? Eu sinto esse chamado forte de Deus, e Deus foi confirmando, que eu falei, que as coisas movimentaram para o lugar que eu estou hoje. Se eu for analisar a minha vida,
tudo que eu pedi em oração para Deus, hoje eu tenho. E tipo assim, não é hoje, no momento, o ano passado eu consegui. Eu lembro que no começo do ano, de 2025, a minha família estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. O meu padrasto com problema de saúde, indo para o hospital sempre, UTI. E aí eu falei, minha mãe, isso era fevereiro mais ou menos. Eu falei, nossa mãe, normalmente a gente começa o ano bem e no final do ano a gente pensa assim, nossa, quero que o ano acabe logo. Mas a gente tem a fevereiro e eu penso, nossa, quero que o ano acabe logo. E a minha mãe falou assim, então tomara que esteja invertido. No final do ano a gente pensa, nossa, que ano bom, entendeu? E realmente foi exatamente isso que aconteceu, sabe? 2025, na minha profissão, eu consegui chegar no lugar que eu queria. A minha irmã se formou na faculdade, em casa, o meu padrasto está bem de saúde, a minha mãe ela está trabalhando, está bem, e a minha relação com meu pai está melhor do que nunca esteve antes. E aí eu entendi que Deus ele me trouxe num lugar para eu poder justamente ter o que deixar. Porque se fosse uns 2 anos atrás, talvez eu teria fugido de uma casa com problemas, talvez eu estaria fugindo de uma profissão que não deu certo. E então eu estaria indo pensando, tipo, tô indo por conta dessa fuga. E hoje não, tipo, até uma vez eu ouvi que, tipo, algumas pessoas pensam, eu nunca namorei, então eu vou ser padre. Não, então você está indo com uma frustração. E eu tô indo zero frustrado com as áreas da minha vida, sabe? Então eu entendo que realmente Deus me deu isso aqui para eu ter uma liberdade de olhar para tudo isso e pensar, eu quero o outro lado. Eu quero abrir mão disso, eu quero viver inteiramente para Ele, sabe? Isso é muito legal, porque eu lembrei de uma frase que eu ouvi, que é que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E nitidamente dá pra ver isso, Deus cuidando da sua casa, da sua família, pra você ir cuidar das coisas dele também. Exatamente. E é sem esforço, tipo assim, lógico, como eu falei, demorou muito, né? Não é de um dia para a noite, mas é sem esforço no sentido de que não é nada forçado. Eu nunca cheguei para minha casa, para minha família e preguei para minha família. Eu nunca, a questão do meu trabalho, eu fiz a minha parte e eu deixei que a parte de Deus cuida. Tem uma oração que o Papa Bento XVI fez, eu gosto muito do Papa Bento XVI, e quando ele assumiu o papado, ele chega no sacrário e ele faz uma oração que é assim, o que estás a fazer? O que estás a fazer agora? Eu não sei fazer aquilo que você me pede, mas se você me trouxe até aqui, então você tem que me conduzir, é tu o responsável, se me queres, tem que me ajudar. Então é mais ou menos isso, tipo, eu acho que o maior responsável, o maior interessado por ter uma família no caminho certo é Deus. Então, tipo, eu só preciso não atrapalhar o que Ele tem pra fazer, entendeu? Faz sentido. E isso em tudo, na verdade. Tipo, foi na minha casa, mas, por exemplo, quantas vezes a gente, numa reunião de um núcleo, a gente parece que traz o nosso plano e fala, Deus tá aqui, executa. E que, na verdade, a gente deveria, tipo, Deus já tá executando as coisas e eu só deveria entender e entrar nessa onda que Ele já tá causando, entendeu? Nossa! Eu tô aqui, eu tô refletindo. Nossa, é muito verdade isso. Nossa, é verdade. E uma coisa que eu acho muito legal em Deus é que Ele respeita os nossos momentos. Então Deus, por exemplo, num processo de cura, dura a vida inteira, né, gente? Só que Deus precisa curar determinadas áreas, determinadas coisas em nós para a gente chegar num determinado ponto. Sim. Então, para você chegar onde você está hoje, Deus precisou realizar curas e, enfim, fazer coisas acontecerem. E assim também, para os próximos lugares que você for, a vida inteira. Só que eu acho que Ele respeita muito o nosso tempo. Então, às vezes, em algumas pessoas, Deus cura e faz acontecer, nossa, em 2 dias. E em algumas pessoas, 20 anos. E isso eu acho legal porque Ele está respeitando o nosso tempo, né? E eu acho que o nosso tempo de entender o porquê das coisas. Porque eu acho que quando a gente, voltando para o meio de nós, quando a gente pede as coisas só para mim, Deus não vai me dar. Porque aquilo é egoísta. Então, é que nem esses dias eu estava conversando com uma jovem que ela quer namorado, e eu penso, mas e aí, se Deus te der um namorado, o que ele vai ter? Ele vai ter 2 filhos de Deus mais perto dele, ou 2 pessoas que se afastaram, entendeu? Tipo, porque você conseguiu namorar e você não aparece mais. Então, tipo assim, todo milagre da Bíblia só foi feito para que as pessoas olhassem para Jesus e falassem, nossa, ele é o Cristo. Né? Então, se você for no livro de João,
que é o livro dos sinais, você vai ver que todo sinal, no final alguém fala, nossa, ele realmente é filho de Deus. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que Deus ele vai fazer um milagre na sua vida para que você ou que as outras pessoas entendam que Ele é Deus, que Ele está com você, que Ele pode tudo. Então, se for algo para mim só, que eu não vá entender, que eu não vá glorificar o nome dele, não tem por que Ele me dar. Entendeu? Um exemplo do meu padrasto, ele tem diabetes e ele estava muito doente, ia para UTI sempre e aí acabou que ele teve que amputar a perna. E aí tirou a perna e tirou o ponto de infecção dele. Então, tipo, todas as dores acabou, todo o cansaço e tudo mais, hoje ele é uma pessoa feliz, sem perna. Então, tipo, é mais ou menos assim, que Deus ele quer que você vá pro céu. Aí se você vai pro céu com namorado, sem namorado, então, tipo assim, não importa pra ele. Ele vai te dar as coisas que vai te ajudar a ir pro céu. Nossa, isso é muito verdade. Assim, não, gente, eu tô ouvindo aqui, eu tenho que refletir. Porque várias vezes nas nossas conversas eu fico assim parada, assim, eu pensar sobre isso. Mas é verdade isso, porque às vezes a gente pede uma determinada coisa pra Deus, e às vezes ele até vai dar, mas não é o momento, e às vezes ele não vai dar. E a gente precisa continuar buscando Deus, independente do que a gente vai receber dele. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito hoje, que é como se fosse essa teologia da prosperidade, uma coisa assim. Que, se eu for boazinha, se eu for na igreja, se eu ler a Bíblia, Deus vai me dar tudo o que eu quero, eu vou ser rica, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Só que qual o propósito disso, né? Na teologia da prosperidade, o maior fracassado é Cristo. E morreu numa cruz, né? Tipo, ele foi o mesmo próprio, se você parar pra ver. Mas é exatamente, tipo, eu já vi pessoas que não acreditam em Deus ficarem doentes, assim como eu vi pessoas que acreditam em Deus ficarem doentes. Jesus nunca prometeu que seria fácil, né? Na verdade, se você pegar o último versículo lá do livro de João, do livro de Mateus, a promessa dele é: eles que estão convosco todos os dias. Então é num momento bom, num momento ruim. Essa é a promessa. Agora, vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. O que vai mudar, eu falo isso, que Jesus ele não vem mudar minha vida, ele vem mudar minha visão da vida. Então o que vai mudar sou eu, é a minha visão e tudo mais, das coisas que acontecem. E daí a gente está sempre buscando a Deus, né? De ter essa constância, porque às vezes a gente vai ter muito para dar, né? A gente vai ter muito para oferecer, às vezes não vai ter nada, a gente só vai estar, tô aqui, não queria nem estar aqui, mas estou aqui. E eu acho que isso que é importante também, que eu vejo muito isso na sua vida. Independente de todos esses anos, né, tem altos e baixos, tem momentos que você tá super no gás, e tem momentos que você tá, nossa, eu tô aqui por Deus mesmo. E isso que faz a gente continuar, e isso que faz a gente chegar onde a gente precisa chegar, né? Sim. Nos momentos de baixo, entendendo que as nossas falhas e tudo mais. E é legal que quando eu começo a entender as minhas falhas, eu começo a amar o outro, porque eu entendo que se eu falho, o outro também pode falhar, né? Ontem a gente estava numa formação do retiro, e aí falando sobre os temperamentos, falou sobre o melancólico, porque o melancólico não tem medo de olhar no espelho e ver suas fraquezas. E ao mesmo tempo ele entende o outro, porque ele entende as fraquezas do outro também. Então eu preciso entender isso, de que assim como eu falho, o outro falha. Isso me ajuda a perdoar, porque eu entendo que eu mereço perdão, o outro também merece. Isso do perdão é uma coisa interessante, que eu tive uma conversa com o padre uma vez sobre isso. Eu tinha muita dificuldade de perdoar, né? Aí eu falei pro padre, né, eu tava conversando com ele, que eu tinha essa dificuldade. Ele falou assim: Deus não te perdoa? Quantas vezes você errou e Deus te perdoou? E você não quer que Ele continue te perdoando? Aí isso aí me bateu, porque eu fiquei, nossa, quantas vezes eu quero que Deus me perdoe e que as pessoas me perdoem? Porque às vezes eu fiz uma coisa sem querer, uma coisa que até foi por querer, mas depois eu me arrependi. E falou, nossa, quem sou eu na fila do pão pra não perdoar outra pessoa? E porque a gente acha que, por exemplo, o C.S. Lewis fala sobre comparação. Que eu não posso me comparar com duas pessoas, com outra pessoa, porque tem um contexto. Né? Eu não posso comparar com você, porque cada pessoa vem de uma família e tudo mais. Então, eu só posso me comparar comigo mesmo. E eu só posso me comparar comigo antes de conhecer Cristo. Então eu preciso ser melhor do que antes de que eu conhecer Cristo. E aí quando eu imagino isso, vamos supor, aquela pessoa fez algo de errado.
eu preciso pensar, nossa, ainda bem que ela tá na igreja, porque se ela não estivesse na igreja seria muito pior o algo de errado que ela fez, entendeu? Nossa, que a pessoa fala palavrão e tá na igreja. Nossa, mas então imagina ela fora da igreja, quanto mais palavrão ela falaria, né? Tipo, então acho que você precisa ver isso de tipo, a igreja ela é um numerado de pessoas que são falhas e que estão tentando melhorar e invariavelmente vão errar. Sim, e eu acho que e até essa questão de você estar com pessoas que vão errar e que vão te ferir também faz a gente crescer. Sim. Porque faz a gente crescer e falar, nossa, realmente todo mundo é bem miserável aqui e a gente tá tentando ser melhor. Eu acho que quando o outro me fere, aí a gente volta na questão da comunidade individual. Ele fere muito no meu individual, né? Ele fere muito no meu ego, e aí eu fico morto com isso. E aí o cristão ele é chamado a ser o novo Cristo. E para ser o novo Cristo precisa da cruz. E aí na cruz eu vou estar sempre pregando o eu, o meu ego, porque o perdoar é você pregar o seu ego lá, porque nossa, ele não merece perdão, mas eu pego o meu ego e prego naquela cruz, para que eu possa ressuscitar uma pessoa melhor. Exato, e de você buscar também enxergar o melhor da outra pessoa, né? Porque às vezes a gente quer que as pessoas enxerguem o nosso melhor, tipo, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu quero que a pessoa veja que eu tô tentando, Só que quantas vezes a gente tá disposto a fazer isso pelo outro também, né? E acaba que o não fazer isso pelo outro te transforma uma pessoa chata. A gente fica pensando naquilo, né? A pessoa que tem dificuldade de perdoar, parece que ela tem um bloquinho, né? Tipo, tal dia não fez tal coisa pra mim, né? Tipo, e aí eu, na verdade, perdoar é pegar o bloquinho e jogar fora. Eu esqueci disso, é o que Deus faz com a gente. Pensa, se ele chegasse no céu e falasse, mas aquele dia, aí não ia ter ninguém no céu, ia ser só ele. É verdade, e é isso, eu gostei muito, eu não sei se você sabe, mas no final de cada episódio eu sempre jogo uma tarefinha para as pessoas. Então eu queria que você falasse um pouco, se você tem alguma proposta de tarefinha para as pessoas sobre esse tema, mas de como as pessoas podem fazer para conseguirem enxergar Deus nas outras pessoas, sabe? De ter essa abertura, essa coisa de sair de si. Qual o primeiro passo? Então, tipo, eu quero mudar, eu quero ser diferente, o que eu faço? Nossa, eu acho que tem uma passagem que Pedro e Paulo. Não é Pedro e Paulo, é Pedro e alguém, tá lá. Lá dos apóstolos. Que na porta formosa tinha um paralítico e ele pede moeda e aí Pedro fala, não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí ele cura a pessoa, mas ele dá o Espírito Santo para aquela pessoa. Eu acho que é você pensar que o que eu posso dar melhor para o outro é Deus. E aí eu vou pensar nisso em tudo. Né? Se a pessoa fez algo ruim para mim, o que eu posso dar melhor para ele é Deus. Se a pessoa está chegando agora, o que eu posso oferecer para ela é Deus. Porque se eu vou oferecer eu mesmo, eu sou grosso, e você conviveu comigo no núcleo, né? Eu sou irritado às vezes, eu quero as coisas do meu jeito. Então, se eu for oferecer o Adão para as pessoas, vai ter muitas feridas, mas se eu for oferecer Deus, vai ter muitas curas. Entendeu? Nossa, olha, terminar com isso. Nossa, mas é exatamente isso. Então, gente, fica a dica pra vocês, essa nossa tarefinha pra gente pensar, refletir. E eu quero muito agradecer a sua presença. Mas antes de terminar, não é fácil, né? A gente falou. Eu tenho outra passagem que eu gosto, que é trago as marcas de Cristo na minha vida, sabe? Durante a missão que eu fiz umas 2 semanas atrás, essa passagem ela ficou muito pra mim. Porque a fé é uma corrida, mas é uma corrida de revezamento. Então os santos viveram as partes deles, foram passando o bastão, e agora o bastão chegou na gente, a gente precisa viver a nossa fé. Só que imagina você chegar na frente de um Jesus que morreu todo ensanguentado, cheio de marcas, e ele olha pra você e fala, e você que você fez o quê? Eu tomei bronca do meu coordenador da crise, e eu penso, nossa senhora. Então, tipo assim, eu acho que cada esse momento de renúncia de si mesmo para viver o outro, é essa marca que eu vou trazendo de Jesus, entende? Então, eu acho que toda vez que eu vou amar, toda vez que eu vou perdoar, é como se eu tivesse aqui, Jesus, mais uma marca aqui, porque eu tô quebrando o meu ego e marcando o meu corpo, né, digamos. Sim, nossa, eu vou sair com muitas recomendações aqui. E eu queria agradecer, então, com esse final. E é muito legal, porque faz muito tempo que eu queria trazer o Adão, gente, porque a gente tem várias reflexões. Várias reflexões, eu falo, nossa, você precisa falar isso, você precisa falar isso. Porque eu acho que
isso pode impactar a vida das outras pessoas também, vai querer fazer as pessoas quererem buscar mais a Deus. Eu acho que a sua vida é muito testemunho disso, sabe? De fazer, despertar essa curiosidade nas pessoas, de falar, nossa, que Deus é esse, né? Quero conhecer um pouco mais disso. E então eu quero agradecer vocês também por terem assistido até aqui, agradecer o Adão. Se vocês quiserem conversar sobre esse episódio, pode mandar mensagem pra ele. Pode. E ele gosta de conversar mesmo, gente. Vocês mandem mensagem pra conversar, pode mandar mensagem pra mim também. Se vocês quiserem, tiverem alguma ideia de novo tema, se você quiser vir aqui conversar comigo também, é só falar. E é isso, um beijo e até a próxima.